E aí, pessoal, tudo pronto para mais um mergulho aqui com a gente? Hoje a gente vai se aventurar num tema que está presente em tudo quanto é canto. Capitalismo. Pois é. É tanta coisa que a gente compra, vende e usa, mas será que a gente realmente sabe como esse sistema funciona? É verdade. A gente usa o termo capitalismo o tempo todo, mas entender como ele funciona de verdade é outra história. Por isso, hoje a gente vai se aprofundar no livro O que é Capitalismo, do Afrano Mendes Catani. Boa. E para quem quiser, além do nosso papo de hoje, se inscreve no nosso canal do YouTube. Tem vídeo, artigo, debate. Mandou bem. Tá. Afinal, entender o capitalismo é entender um pouco do mundo em que a gente vive, né? Exatamente. E o livro já começa definindo o capitalismo como um modo de produção. O que isso significa na prática? Ótima pergunta. Para entender essa receita de bolo capitalista, a gente precisa olhar para os ingredientes. O primeiro deles são os meios de produção. Tudo aquilo que é necessário para produzir algo. Ferramentas, máquinas, terra, matéria-prima. Seria como batedeira, farinha e os ovos. O que a gente precisa para fazer um bolo? Exatamente. Mas só os ingredientes não bastam, né? Precisa de alguém para botar a mão na massa. Verdade. E aí entram as relações de produção. Exatamente. As relações de produção são as interações entre as pessoas durante a produção. No capitalismo, a gente tem os trabalhadores, que usam sua força de trabalho, e os donos dos meios de produção, que detêm os recursos e contratam os trabalhadores. Seria como a relação entre o padeiro e o dono da padaria. Isso. O padeiro usa seu conhecimento para fazer o bolo e o dono da padaria fornece o espaço, os ingredientes e paga o padeiro pelo serviço. Perfeito. Legal, como uma troca, né? Yeah. Cada um entra com algo para que a produção aconteça. Isso. E no final, claro, tem o lucro, que é o objetivo de qualquer negócio. É o que move o sistema capitalista. Como bem observou Max Weber. Ah, o Weber. O livro menciona ele e a tal da ética protestante. Sim. Me explica melhor essa relação entre religião e capitalismo. O Weber percebeu que a ética protestante, com sua ênfase no trabalho duro, na disciplina e na poupança, criou um ambiente cultural propício para o desenvolvimento do capitalismo. A busca pelo sucesso material era vista como um sinal de bênção divina. Imagina o impacto disso na mentalidade da época. Nossa, que interessante. Mas me diz uma coisa. Essa busca desenfreada pelo lucro é algo exclusivo do capitalismo? Ou será que ela já existia antes? Olha, a busca por riqueza e lucro existe desde que o mundo é mundo. O que muda no capitalismo é a intensidade e a forma como essa busca se organiza. Afinal, o faraó do Egito também queria acumular riquezas, mas o sistema era bem diferente, né? Com certeza. E por falar em sistema, o livro destaca a importância do mercado livre e competitivo para o funcionamento do capitalismo. É como se fosse um grande palco onde compradores e vendedores interagem livremente, definindo os preços e a oferta de produtos, né? Perfeito. Imagina uma grande feira livre, só que em escala global. E nesse palco, a propriedade privada, a livre iniciativa e a concorrência são os holofotes que iluminam o espetáculo. Ou seja, cada um pode ter seus próprios meios de produção, abrir seu negócio e competir no mercado. Exatamente. E é essa competição que, em tese, impulsiona a inovação e a busca por produtos e serviços melhores e mais baratos. Isso aí. Afinal, quem não quer oferecer o melhor produto pelo melhor preço? Verdade. E no meio disso tudo, onde fica o trabalhador? Qual o papel dele nesse sistema? Boa pergunta. O livro menciona a teoria do valor-trabalho, que diz que o valor de um produto é determinado pela quantidade de trabalho socialmente necessário para produzi-lo. Peraí, trabalho socialmente necessário. Explica melhor essa ideia. Claro. Pense na produção de uma camisa. Você precisa de tecido, linha, botões, máquina de costura e, claro, do trabalho da costureira. Mas o valor da camisa não depende só do trabalho individual da costureira, mas de todo o trabalho envolvido na produção, desde o plantio do algodão até a venda da camisa na loja. É como se fosse um trabalho coletivo em que cada etapa contribui para o valor final do produto. Entendi. Mas como essa teoria se aplica na prática? Como saber o valor real de um produto, considerando todo esse trabalho social envolvido? O livro usa exemplos práticos para mostrar como o valor de um produto pode variar. Imagine duas cadeiras. Tá. Uma feita artesanalmente por um marceneiro experiente, com madeira de alta qualidade, e outra produzida em massa, uma fábrica com materiais mais simples. Qual você acha que terá um valor maior? A cadeira artesanal, com certeza. O tempo de produção, a habilidade do marceneiro e a qualidade dos materiais agregam valor à peça. Exatamente. Já a cadeira produzida em massa, por ser feita mais rapidamente e com materiais mais baratos, terá um valor menor. Essa diferença de valor reflete o trabalho social envolvido em cada processo. Nossa, faz todo sentido. Agora falando do Brasil, como o capitalismo se desenvolveu por aqui? O capitalismo no Brasil tem suas particularidades. O livro traça um panorama histórico desde a época colonial, quando éramos basicamente
uma economia exportadora de produtos agrícolas até os dias de hoje, mostrando as nuances e desafios do nosso sistema. E quais os pontos principais que o livro destaca sobre o capitalismo brasileiro? Afinal, a gente sabe que nossa história é bem diferente da Europa ou dos Estados Unidos. O livro destaca alguns pontos importantes. A transição da economia colonial para exportadora, por exemplo, marcou o início da nossa trajetória capitalista, mas com uma forte dependência externa. E a industrialização. Parece que a gente demorou para entrar nesse bonde, né? Verdade. O livro chama isso de industrialização tardia. Enquanto a Europa e os Estados Unidos já estavam na era das máquinas a vapor no século XIX aqui no Brasil, a indústria só engatou mesmo no século XX. E essa demora teve consequências. Quais foram as principais consequências? Teve algo a ver com a dependência do capital estrangeiro que você mencionou. Exatamente. A gente precisava importar tecnologia e maquinário para impulsionar a indústria, o que nos deixou à mercê de investimentos e empréstimos de outros países. E essa dependência teve um impacto enorme na nossa economia, como o aumento da dívida externa. É como se a gente tivesse que pedir dinheiro emprestado para comprar os ingredientes do bolo e ainda por cima pagar juros altos por isso, né? Uma ótima analogia. E essa dependência limitou nossa autonomia e capacidade de desenvolvimento. Sem falar que a industrialização tardia agravou a concentração de renda e desigualdade social, já que os benefícios do crescimento econômico não foram distribuídos de forma justa. Parece que o bolo ficou meio torto mesmo, né? Mas o livro também fala da concentração de renda e da desigualdade social como características marcantes do capitalismo brasileiro. Essa questão é realmente complexa. O autor relaciona essa desigualdade a diversos fatores, como a herança da escravidão e a concentração de terras nas mãos de poucos. Mas ele também aponta para a lógica do próprio sistema capitalista, que tende a concentrar a riqueza nas mãos de uma minoria. Então, o capitalismo brasileiro herdou problemas do passado e ainda reproduz novas formas de desigualdade. Parece um ciclo vicioso, difícil de romper. É um desafio e tanto. E o livro nos convida a pensar em como romper esse ciclo e construir um modelo de desenvolvimento mais justo e inclusivo que beneficie a todos. Mas voltando à questão da industrialização tardia, será que ela teve algum impacto na forma como o trabalho se organiza no Brasil? Com certeza. A industrialização tardia fez com que o Brasil pulasse algumas etapas do desenvolvimento industrial. Isso resultou numa estrutura produtiva peculiar com coexistência de setores modernos e arcaicos. E como essa mistura de moderno e arcaico se reflete no dia a dia dos trabalhadores. Imagine a seguinte cena. Em um mesmo bairro, você pode encontrar um grande shopping center símbolo do consumo e da modernidade capitalista e ao lado uma pequena oficina de costura com trabalhadores em condições precárias, refletindo uma realidade mais próxima do passado. Essa coexistência de realidades é uma marca do nosso desenvolvimento. É como se o Brasil tivesse um pé no futuro e outro no passado, né? E essa dualidade se manifesta em diversas áreas, não só na economia. Exatamente. Mas o livro nos lembra que essa complexidade não deve nos paralisar. É preciso entender o passado para construir um futuro melhor, buscando soluções para os desafios que enfrentamos. E falando em desafios, o livro aborda a questão da dependência tecnológica. Como ela afeta o Brasil no contexto do capitalismo globalizado. A dependência tecnológica é um dos grandes entraves para o desenvolvimento de países como o Brasil. Em um mundo cada vez mais digital e conectado, a gente fica em desvantagem quando precisa importar tecnologias básicas para diversos setores da economia. Mas por que essa dependência tecnológica ainda persiste? Não conseguimos desenvolver tecnologia própria. Desenvolver tecnologia de ponta exige investimentos maciços em pesquisa, e desenvolvimento é algo que historicamente tem sido negligenciado no Brasil. Além disso, fatores como a falta de incentivos fiscais e a burocracia excessiva acabam desestimulando a inovação por aqui. Ou seja, é um problema complexo que envolve fatores históricos, econômicos e políticos, né? Com certeza. E o livro nos convida a refletir sobre como superar essa dependência e investir num modelo de desenvolvimento baseado na inovação e no conhecimento. Mas, e o trabalho nesse contexto todo? Como fica o trabalhador brasileiro diante dessa realidade complexa e desafiadora? O trabalhador brasileiro enfrenta uma série de desafios. A informalidade, a precarização do trabalho e o desemprego são problemas estruturais que persistem mesmo em momentos de crescimento econômico. E o que o livro propõe para enfrentar esses problemas? Que caminhos podemos trilhar para garantir trabalho digno e direito a todos? O autor defende a necessidade de políticas públicas que promovam a geração de empregos de qualidade com proteção social e respeito aos direitos trabalhistas. Investir em educação e qualificação profissional também é fundamental para preparar os trabalhadores para os desafios do mercado de trabalho. Então, além de entender como o capitalismo funciona, é preciso pensar em como transformá-lo, né? Buscar alternativas para construir um sistema mais justo e igualitário para todos. Exatamente. E o livro nos dá ferramentas para pensar criticamente sobre o sistema e buscar soluções para os problemas que ele gera. Afinal, o conhecimento é a chave para a transformação social. E por falar em conhecimento, o livro traz algumas curiosidades sobre o capitalismo que achei bem interessantes. Por exemplo, você sabia que a ideia de vocação para o trabalho tão presente na nossa cultura
tem raízes na ética protestante que Weber analisou. É verdade. Essa ideia de que cada pessoa tem uma vocação para uma determinada profissão e que o sucesso depende de encontrar essa vocação tem suas raízes na ética protestante que via o trabalho como um chamado divino. Que fascinante. É incrível como ideias aparentemente simples podem ter origens tão complexas e influenciar a forma como pensamos e agimos até hoje. Com certeza. E o livro nos mostra que o capitalismo é um sistema em constante transformação moldado por diversos fatores históricos, sociais e culturais. E para quem quiser se aprofundar ainda mais nessa discussão, vale a pena conferir o nosso canal do YouTube. Lá a gente tem vídeos, artigos, debates. É só se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. E não se esqueça de compartilhar este episódio com seus amigos. Quanto mais gente debatendo esses temas, melhor. Afinal, o conhecimento é um bem que se multiplica quando é compartilhado. Pois é importante a gente espalhar essas ideias por aí. Mas antes de encerrar nosso papo sobre capitalismo, eu queria voltar num ponto que me chamou a atenção no livro. A questão do valor. A gente falou da teoria do valor-trabalho, mas existem outras formas de entender o valor de um produto, né? Sim. A teoria do valor do trabalho é uma das mais conhecidas, mas tem outras teorias que explicam como o valor é determinado. Por exemplo, a teoria da utilidade marginal, que defende que o valor de um bem está ligado à sua utilidade para o consumidor. Então, um produto pode ter valores diferentes para diferentes pessoas, dependendo da necessidade de cada um. Exatamente. Imagina um copo d'água no deserto. Para quem está morrendo de sede, esse copo d'água vai ter um valor enorme. Mas para quem está em casa com água na torneira, o valor é bem menor. Faz sentido. Então, o valor não é algo fixo assim. Depende do contexto. Isso. E essa ideia nos leva a questionar a própria lógica do capitalismo, que às vezes coloca o lucro acima das necessidades das pessoas. Será que o valor de um produto deve ser medido só pelo preço, ou a gente deveria considerar outras coisas? Tipo o impacto social e ambiental da produção. É uma pergunta pra gente pensar, né? Afinal, o capitalismo molda não só a economia, mas como a gente se relaciona com o mundo e com as outras pessoas. Com certeza. E um livro incentiva a gente a pensar criticamente sobre o sistema e buscar alternativas para ter um desenvolvimento mais sustentável e justo. E aí, pessoal? Gostaram do nosso mergulho no capitalismo? Esperamos que esse papo tenha ajudado vocês a entenderem melhor esse sistema que faz parte da nossa vida. E a conversa não termina por aqui. Se você quer continuar explorando o tema e descobrir novas ideias, se inscreve no nosso canal do YouTube. Lá tem vídeos, artigos, debates, tudo para você saciar a sua curiosidade. É isso aí. Compartilhe esse episódio com seus amigos e vamos juntos construir um futuro mais justo e consciente. E fiquem ligados que semana que vem tem mais. Vamos explorar um novo tema, desvendar as ideias de outro autor e mergulhar nesse universo da leitura. Até lá!